Queridos irmãos e irmãs, hoje na liturgia nós vemos dois pontos bem importantes, né? A primeira leitura conta ali o finalzinho da história do rei Acabe. Acabe casado com uma mulher chamada Jezabel, que era um verdadeiro demônio. Acabe viu que Nabote, um dos seus súditos, né, tinha uma vinha. E era bonita, e era frondosa, era viçosa a vinha de Nabote. E ele queria aquela vinha. Ofereceu para comprar. Nabote disse, não posso vender, é a única coisa que eu tenho, eu vivo disso, não posso vender. Ele ficou triste, foi para casa, acabrunhado e chorou porque queria a vinha. E Jezabel perguntou, por que você está triste? Eu queria a vinha e ele não quis me dar. Ela falou, não se preocupe, eu vou te dar a vinha. Foi lá, matou Nabote e deu a vinha para o marido dela. E o pecado dela e o pecado dele rendeu, os dois, né, renderam uma desgraça. O que a história está dizendo é sempre assim. O pecado sempre tem um preço muito alto a ser pago. Aqui, Acabe, ele acabou se arrependendo do mal que fez, né? Ele se arrependeu, ela não se arrependeu nem um pouco. Porque ele se arrependeu, Deus não castigou ele, mas castigou os filhos dele, as gerações futuras todas. E ela, de fato, foi morta, comida pelos cães num campo, né? A mulher terrível, ela que perseguiu o profeta Elias, enfim. Mas a historinha ela é contada para dizer isto a nós. O pecado sempre tem um preço, sempre. Mas eu me arrependi, pedi perdão, confessei, tudo bem, mas tem um preço a ser pago. Você veio e quebrou a janela, se arrependeu de ter quebrado a janela, me perdoe, eu quebrei a janela, tudo bem, mas você vai pagar a janela. Na vida espiritual, esta regra funciona assim também. Não se preocupe, que tudo que nós plantamos, nós colhemos, é o ditado popular. E é assim, o pecado sempre tem um preço a ser pago, infelizmente. O pecado da humanidade, o preço a ser pago foi a morte de Cristo. Mas a gente ainda continua com os efeitos, as consequências do pecado. E tem alguns pecados que infelizmente não tem nem como reparar. Quando matamos uma pessoa, não tem como a gente se arrepender e ir lá e fazer a pessoa voltar a viver. E o Evangelho? O Evangelho, Jesus está nos ensinando o verdadeiro amor. O verdadeiro amor ama todas as pessoas boas e as pessoas ruins, as pessoas que vale a pena ser amadas e as pessoas que não merecem ser amadas. Nosso coração ele tem que estar disponível a este amor. E por que temos que estar disponível a este amor? Porque o coração de Deus é assim. Deus amou a todo mundo. Deus amou aos bons, mas Deus amou aos maus. Ele faz, como diz o provérbio, ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Do mesmo jeito que ele abençoa os bons, ele abençoa os maus. Deus ama a todos e deu seu Filho para morrer na cruz por todos nós. É claro que aqueles que são bons, que vivem para Deus, irão viver com Deus para sempre. Aqueles que são maus e por sua própria liberdade decidem não querer Deus, vão se perder e vão se afastar de Deus para sempre, no inferno, né? Mas o amor de Deus atinge todos. E o Evangelho ele termina justamente com esta frase, né, bastante pesada. Ele diz assim: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus está dizendo Deus é o modelo para o seu amor. Ame como Deus amou. Dê a vida como Deus deu. Seja como Deus é. Tenha o coração como é o coração de Deus. E assim viveremos para sempre em Deus. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre os nossos corações, para que a gente aprenda a amar de verdade. E a gente tenha medo do pecado e fuja do pecado. Porque se não amarmos, se vivermos numa vida pecaminosa, conscientemente, livremente, tranquilamente, nós perderemos a fonte do amor, que é Deus, para sempre.